Existe um teatro invisível acontecendo ao nosso redor, a cada segundo. Um palco onde as palavras são o figurino e as intenções o roteiro oculto. A maioria de nós assiste essa peça como meros espectadores, aceitando cada cena pelo seu valor aparente. Mas alguns aprendem a olhar por trás da cortina. Se você já sentiu a dissonância incômoda entre o que ouve e o que intui e busca entender as engrenagens ocultas da mente humana, inscreva-se no canal. Juntos, não vamos apenas assistir à peça, vamos decifrá-la. O que estamos prestes a explorar hoje não é um truque de mágica, mas uma aplicação direta da psicologia cognitiva, uma ciência que estuda os limites do nosso cérebro. O ato de mentir, ao contrário do que se pensa, não é um sinal de inteligência superior, mas sim uma das tarefas mais exigentes que podemos impor à nossa mente. A verdade é simples, ela simplesmente é. Ela existe, já aconteceu, e para acessá-la, nosso cérebro utiliza a via da memória episódica, um processo relativamente rápido e de baixo esforço. A mentira, no entanto, é uma construção. Ela exige que o cérebro execute múltiplas tarefas simultaneamente e em alta velocidade. Primeiro, suprimir a verdade. Segundo, inventar uma narrativa alternativa plausível. Terceiro, manter a coerência interna dessa nova narrativa. E quarto, monitorar a reação do interlocutor para fazer ajustes em tempo real. Este processo, conhecido na psicologia como teoria da carga cognitiva, é o nosso ponto de partida. Ele postula que nossa capacidade de processamento mental é finita. Quando sobrecarregada, ela começa a falhar, a vazar informações, a cometer erros. É como tentar rodar um software extremamente pesado em um computador antigo. Ele vai travar, apresentar lentidão, exibir anomalias. Os sinais clássicos que a cultura popular nos ensinou a procurar, como desviar o olhar ou se mexer nervosamente, são terrivelmente imprecisos. Pessoas honestas ficam nervosas sobre a acusação e mentirosos experientes aprendem a controlar esses tiques. A verdadeira chave está em observar os subprodutos dessa pane cognitiva. A hesitação em momentos inesperados, as respostas que são ou simplistas demais ou desnecessariamente detalhadas e as pequenas contradições que surgem quando a história é testada. O mentiroso não está apenas contando uma história, ele está gerenciando uma imensa quantidade de dados falsos sob pressão. E é exatamente essa pressão que vamos aprender a amplificar. O que aconteceria se, em vez de atacar o mentiroso, nós simplesmente atacássemos os limites de sua capacidade mental? A estratégia, portanto, não é confrontar, mas sobrecarregar. Imagine a mente do mentiroso como um malabarista tentando manter várias bolas no ar. A verdade é uma única bola, fácil de manusear. A mentira são 5, 6, 7 bolas de diferentes pesos e tamanhos. Ele pode até conseguir manter o espetáculo por um tempo se as condições forem ideais e o ritmo for previsível. Nosso objetivo é, sutilmente, começar a tirar mais bolas para ele. Bolas inesperadas que ele não treinou para pegar. É aqui que entra o conceito de a verdade em segundos. 3 perguntas fatais para um mentiroso. Não se trata de perguntas mágicas, mas de ferramentas cirúrgicas de engenharia cognitiva desenhadas para explorar as vulnerabilidades inerentes ao ato de mentir. Cada pergunta funciona como um teste de estresse para a memória de trabalho da pessoa. A memória de trabalho é o espaço mental onde processamos informações em tempo real. Ela é notoriamente limitada. Quando alguém fala a verdade, essa memória de trabalho está livre para se concentrar na conversa, na linguagem corporal, na conexão emocional. Mas quando alguém mente, uma grande parte desse espaço já está ocupada pela tarefa de manter a mentira. As nossas perguntas são projetadas para consumir o pouco espaço que resta. Elas forçam o cérebro a fazer algo que ele não faz naturalmente ao mentir: improvisar sob novas regras. O mentiroso geralmente prepara um roteiro, uma narrativa central, com pontos-chave que ele repete. Ele ensaia o quê, o quando e o onde. Ele não ensaia os detalhes sensoriais irrelevantes, as perspectivas alternativas ou a cronologia reversa dos eventos.
Ao forçá-lo a sair desse roteiro pré-fabricado, nós o jogamos em um terreno cognitivo desconhecido, onde ele precisa construir a mentira em tempo real, tijolo por tijolo, enquanto o chão treme sob seus pés. O resultado é um aumento exponencial na carga cognitiva. A energia mental que antes era usada para parecer calmo e confiante, agora é desviada para a tarefa impossível de fabricar detalhes complexos instantaneamente. É nesse momento que as falhas se tornam visíveis, não em um nariz que cresce, mas em pausas mais longas, em um piscar de olhos mais lento enquanto o cérebro busca dados, em uma linguagem corporal que se fecha ou em uma súbita explosão de raiva, uma tática de desvio para ganhar tempo e aliviar a pressão. A primeira chave para desvendar a verdade não é perguntar o que aconteceu, mas sim questionar os detalhes que uma mentira raramente contempla. A primeira pergunta fatal ataca a fundação da mentira: a falta de profundidade sensorial. Uma memória real não é apenas um conjunto de fatos, é uma experiência multissensorial. Ela tem cheiros, sons, texturas, uma temperatura ambiente. Uma mentira, sendo uma construção lógica, geralmente carece dessa riqueza. Portanto, a primeira pergunta é a pergunta do detalhe inesperado. Em vez de questionar a espinha dorsal da história, você foca em um detalhe periférico e sensorial. Se a pessoa diz que estava em um restaurante, não pergunte com quem ela estava. Pergunte como era o barulho do lugar. Era mais de talheres batendo ou de conversas altas? Se ela alega ter corrido para ajudar em um acidente, pergunte qual foi o primeiro cheiro que você sentiu no ar. Borracha queimada? Gasolina? Uma pessoa honesta acessa a memória. Mesmo que não se lembre do detalhe exato, seu cérebro tentará reconstruir a cena. A resposta pode ser: não prestei atenção, mas lembro que o ar estava frio, ou era uma confusão de sons, mas a sirene se destacava. Observe o processo. A pessoa olha para cima ou para o lado, um sinal de acesso à memória. O mentiroso, por outro lado, não tem essa memória para acessar. Ele é pego de surpresa. Sua história não tem essa camada de dados. Ele pode travar, hesitar longamente ou dar uma resposta genérica e clichê. Tinha cheiro de fumaça. A carga cognitiva aumenta drasticamente porque ele precisa inventar um detalhe sensorial plausível que se encaixe na mentira maior, algo que ele não preparou. Com a fundação abalada, passamos para o segundo ataque, que visa a estrutura da narrativa. É a pergunta da ordem reversa. Peço a pessoa para contar a história de trás para frente. Entendi. Agora, para eu ter a certeza de que não perdi nada, pode me contar de novo, mas começando do exato momento em que você foi embora e voltando até o início? Contar uma história real em ordem cronológica e inversa é cognitivamente desafiador, mas possível, porque os eventos estão ancorados na memória como uma corrente contínua. Podemos navegar por ela. Contar uma história fabricada em ordem inversa é quase impossível. O mentiroso memorizou a sequência ABCD. Ele não consegue recitar DCBA sem quebrar a lógica ou se contradizer, pois os elos entre os eventos são artificiais, não experienciais. Ele terá que parar para calcular o evento anterior, o que resultará em pausas longas e pouco naturais. Sua história provavelmente se tornará muito mais simples, com grandes pedaços da narrativa original sendo omitidos, porque é muito difícil mantê-los na ordem inversa. Essas duas perguntas já colocaram a mente do mentiroso sob um estresse imenso, atacando a profundidade e a estrutura de sua construção. Mas a estocada final é a mais sutil e poderosa. Ela não mira na história, mira diretamente na psique do narrador. O golpe final é a pergunta projetiva. Depois de ter aumentado a carga cognitiva com as duas primeiras perguntas, você muda o foco da lógica para a percepção. Você pergunta, com um tom neutro e curioso: na sua opinião honesta, por que outra pessoa ouvindo essa história poderia achar que ela não é completamente verdadeira? Esta pergunta é psicologicamente devastadora por várias razões. Primeiro, ela força o mentiroso a sair de sua própria cabeça e adotar a perspectiva de um observador cético.
Essa mudança de perspectiva é, em si, uma tarefa cognitivamente exigente. Segundo, ela o encurrala. Se ele diz, ninguém pensaria isso, minha história é perfeita, ele soa defensivo e arrogante. Se ele tenta inventar uma razão, ele pode acidentalmente revelar a própria insegurança sobre a parte mais fraca de sua mentira. Bem, talvez eles achem estranho que eu não liguei para a polícia imediatamente, pode dizer, revelando um ponto que ele mesmo considera uma falha. Mas a reação mais reveladora é a projeção. De acordo com a teoria psicanalítica, a projeção é um mecanismo de defesa onde atribuímos nossos próprios pensamentos, sentimentos ou motivos indesejados a outra pessoa. Um mentiroso, quando confrontado com essa pergunta, muitas vezes projeta suas próprias intenções e medos. Uma pessoa honesta, ao ser feita essa pergunta, geralmente fica confusa. Ela pode dizer, não sei, talvez porque estou nervoso, ou talvez eles não confiem em mim por algum motivo. Suas respostas focam em seu estado emocional ou na percepção do outro. O mentiroso, no entanto, frequentemente responde com uma acusação ou uma justificativa que revela o verdadeiro roteiro que está rodando em sua cabeça. Agora, é absolutamente crucial entender o que vem a seguir. Essas 3 perguntas não são uma arma infalível. Elas são um instrumento de diagnóstico que requer calibração, prática e uma enorme dose de inteligência emocional. Você não está procurando uma única resposta errada, um único "te peguei". Você está observando um padrão de desconforto cognitivo crescente. Uma pessoa honesta pode se atrapalhar em uma pergunta, mas provavelmente navegará pelas outras com relativa facilidade. Uma pessoa que está fabricando uma realidade se debaterá cada vez mais à medida que a pressão aumenta. Lembre-se, o contexto é tudo. Uma pessoa sob estresse extremo ou com ansiedade social pode exibir muitos desses sinais sem estar mentindo. Antes de aplicar essas perguntas, você precisa ter uma linha de base do comportamento normal da pessoa. O processo não é sobre se tornar um justiceiro da verdade, mas sobre desenvolver uma percepção mais aguçada da comunicação humana. O poder que esse conhecimento confere carrega consigo um fardo ético significativo. Chegamos ao ponto mais importante de toda essa discussão: o fardo da verdade e os limites do nosso julgamento. Possuir essas ferramentas não o transforma em um detector de mentiras humano perfeito. A mente humana é complexa demais para ser decifrada com um simples manual de 3 passos. Essas técnicas aumentam as chances de detectar uma inverdade, mas não são e nunca serão 100% eficazes. Mentirosos patológicos, por exemplo, mentem com tanta frequência que a linha entre a verdade e a ficção se torna borrada em suas próprias mentes, reduzindo a carga cognitiva. Indivíduos com treinamento específico, como agentes de inteligência, são ensinados a contra-atacar essas mesmas técnicas. E o mais perigoso de tudo, existe o viés de confirmação. Se você entra em uma conversa esperando encontrar uma mentira, seu cérebro irá interpretar seletivamente cada pausa, cada olhar e cada palavra como prova da sua suspeita inicial, mesmo que a pessoa esteja sendo completamente honesta. O uso irresponsável desse conhecimento pode destruir a confiança e arruinar relacionamentos. Uma acusação falsa pode ser tão devastadora quanto a mentira que você buscava descobrir. Este vídeo e as informações contidas nele não substituem de forma alguma a ajuda de um profissional. Se você se encontra em uma situação onde a mentira é crônica e destrutiva, seja em um relacionamento amoroso, familiar ou profissional, a questão mais profunda não é como pegar o mentiroso. A pergunta real é: por que essa dinâmica existe e o que ela diz sobre a saúde dessa relação? Mentiras constantes podem ser sintomas de problemas muito mais profundos, como transtornos de personalidade, vício ou trauma. Nesses casos, a solução não é um confronto, mas sim buscar aconselhamento profissional, terapia de casal ou, em última instância, proteger seu próprio bem-estar se afastando da situação. A busca pela verdade em segundos é sedutora, mas a verdadeira sabedoria não está em desmascarar o outro, e sim em compreender a complexidade da natureza humana. A meta final não é colecionar verdades, mas sim cultivar relações baseadas em uma honestidade que não precise ser testada.
O poder real não está em saber quando alguém mente, mas sim em ter a sabedoria para decidir o que fazer com a verdade. E mais importante ainda, quando a busca pela verdade se torna mais destrutiva do que a própria mentira. O canal Abismo Lúcido agradece você por ter chegado até aqui. Agora adicione um seu comentário, deixe o seu like, se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos e compartilhe. Alguém pode estar precisando ouvir o que você acabou de escutar.